Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, nós voltamos ao tópico de escrever uma linguagem de programação. Esta é a parte 2, em que nós falamos do avaliador sintático. Para falar do avaliador sintático, antes de mais nada, nós precisamos voltar ao tópico do primeiro vídeo, que é o lexador. Então, a função do lexador é pegar um arquivo fonte de uma linguagem de programação e converter esse arquivo fonte em símbolos ou tokens, como a gente também chama. Tendo essas tokens, o avaliador sintático verifica se essas tokens fazem sentido. Isso quer dizer o quê? A disposição das palavras é importante na hora da avaliação do código, né? Se a gente tiver, por exemplo, esse código aqui que a gente está vendo dentro do Portugal EPT, que foi a ferramenta que a gente começou no vídeo anterior a transcrever ela para dentro do ecossistema de Delégua, a gente repara que o algoritmo ele sempre começa com a palavra início e ele sempre termina com a palavra fim. Não importa muito o que tem aqui no meio, desde que a gente tenha início e fim. Eu posso ter só as duas. E, logicamente, não vai acontecer nada. Mas o que importa na questão da sintaxe, a disposição pode ser tanto a ordem quanto a cadência das palavras. O quanto elas se repetem uma após a outra. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar fim antes de início, por exemplo, esse algoritmo ele deixa de fazer sentido se ele fosse escrito dessa forma aqui. Ele simplesmente não executa, porque por mais que todas as palavras e todos os elementos que a gente coloque aqui estão em conformidade com o léxico da linguagem, a construção aqui não faz sentido, porque ela não tem ordem e melhor ainda, ela não tem nem pé nem cabeça. A gente poderia fazer algo mais sucinto, né? Como, por exemplo, delego aceita uma construção assim. Escrever olá mundo. Se é que delego, a gente usa imperativo escrevo. Ainda assim, para o Portugal EPT, essa construção também não faz sentido, porque não há as indicações de início e fim. E para o Portugal EPT, essas indicações são importantes. Então, a maneira de escrever é a palavra início começa o algoritmo, a palavra fim termina o algoritmo e o que está dentro entre as duas também tem um subgrupo da sintaxe. Então, baseado nisso, a gente já sabe por onde a gente começa o nosso avaliador sintático. A gente primeiro define tokens, né? Então, início é uma token, fim é uma token, escrever é uma token. Os demais caracteres também o são. Por exemplo, a abertura de parênteses, ela também vira uma token, um símbolo. O fechamento de parênteses também vira uma token, um símbolo. As chaves, as aspas, também viram símbolos. E o que está dentro delas também vira o símbolo. Essa composição aqui, na verdade, a gente chama de literal. Né? É um literal de texto. Então, as linguagens elas mapeiam o que está dentro de aspas como literais. Então, tudo que a gente coloca dentro da aspa, se eu quiser escrever dentro das aspas, isso não afeta o resto do funcionamento da aplicação. Se eu vim aqui e escrever dentro, ele escreve o escrever. Então, ele sabe que o escrever entre aspas duplas é diferente do escrever fora de aspas duplas. Um outro experimento que eu gosto de fazer aqui também é trocar as aspas duplas por aspas simples. Porque algumas linguagens, a aspa dupla e a aspa simples são diferentes, elas têm diferentes significados. No caso desse Portugal IPT, a aspa simples é diferente da aspa dupla. Aqui diz, por exemplo, o elemento escrever não é uma string nem uma expressão. No caso de Delégua, a aspa simples e a aspa dupla têm o mesmo valor, elas delimitam uma área de texto. Pelo menos até a edição desse vídeo, né? Pode ser que isso mude no futuro. De qualquer forma, a ordem importa aqui. O escrever fora, ou seja, o escrever antes da aspa tem um significado. E o escrever dentro das aspas tem outro. Dito isso, a gente consegue voltar agora para o nosso editor e nós podemos continuar montando a nossa avaliação sintática dentro do avaliador sintático.
A grande vantagem de trabalhar com Delégua é que a gente já tem algumas estruturas implementadas por padrão que não fazem a gente escrever muito código. Por exemplo, o avaliador sintático base. Aqui dentro do avaliador sintático base, a gente tenta manter todas as instruções que são comuns a outros avaliadores sintáticos. Claro que nem sempre isso é possível, mas na maioria dos casos a gente tem casos aqui que são usados por todos os avaliadores sintáticos. Então, eu abro o diretório de dialetos e eu vou criar um novo avaliador sintático aqui. E eu vou herdar esse aqui. Então, export class avaliador sintático Portugal IPT extends avaliador sintático base. Como avaliador sintático base é uma classe abstrata, o Visual Studio Code vai me pedir para eu implementar várias coisas aqui dessa classe abstrata, o que também nos ajuda enormemente. Então, primeiro eu vou mudar essa mensagem de erro para método não implementado. Vamos analisar aqui quais que são as construções que nós temos que implementar. Em primeiro lugar, a gente tem que implementar esse método chamado analisar, que é o ponto de entrada do avaliador sintático. Ele fica de propósito no final do arquivo por questões de localização. Aí nós temos uma outra função que é chamada por analisar, chamada declaração. Essa função declaração é a função onde a gente identifica o símbolo. Que tipo é o símbolo? Normalmente tem um switch aqui dentro. Esse corpo da função é para quando a gente define uma função, né? Por exemplo, função, nome da minha função, argumentos, símbolo de início da função, aí o escopo, né? E fecha. Tudo isso que está entre o abre e fecha escopo, a gente chama do corpo da função. Declaração fazer, ou seja, fazer enquanto condição. Declaração escolha, escolha símbolo, caso escreva tal coisa, sustar e assim por diante. Declaração para, né? Para i igual a 0, i menor que 10, i incrementa de 1, escopo. Declaração enquanto condição. Declaração se condição. Bloco de escopo. Esse bloco de escopo, ele é usado por vários métodos aqui, né? Porque, por exemplo, para tem bloco de escopo. Escolha tem bloco de escopo. Fazer tem bloco de escopo. Corpo da função é um bloco de escopo. E assim por diante. Atribuir, que é a atribuição. Chamar, que é chamar uma função. E primário. O resto, tudo a gente tem dentro do avaliador sintático base. Então, comecemos. Eu vou lá no meu avaliador sintático base e eu vou verificar se ele tem analisar. Ele não tem, mas eu posso pegar um analisar de algum outro avaliador sintático que eu tenho aqui. O avaliador sintático do Visual G, ele é muito parecido com o avaliador sintático do Portugal IPT, porque ele também tem um símbolo inicial e também tem um símbolo final. Então, eu acho que a gente pode começar por ele, né? Eu vou até o final. E eu vou copiar, analisar e trazer aqui. E a gente vai discutir esse método aqui. Bom, então, antes de mais nada, né, analisar tem dois argumentos. O retorno lexador, ou seja, o que o lexador retornou, que é passado diretamente para o avaliador sintático. E a gente tem esse hash de arquivo,
que eu falei muito pouco da vez passada, mas agora eu posso falar um pouco mais dele. O hash arquivo, a gente pega o nome absoluto do arquivo, gera um número baseado nele, normalmente usando rotação de bits e tal. E com isso, a gente consegue guardar essa informação para poder usar como, por exemplo, uma depuração. E Delégua suporta a depuração. Então, o hash do arquivo serve para identificar de qual arquivo o símbolo pertence. E no caso do avaliador sintático, e qual arquivo a instrução, ou a declaração, ou a expressão, enfim, isso vem. Então, algumas coisas que a gente declara aqui, né? Erros, que começa vazio, o símbolo atual e a quantidade de blocos abertos ou fechados. Eu não sei se a gente vai usar isso. Normalmente, isso aqui é usado quando nós precisamos contar o número de escopos abertos e fechados. E normalmente, as linguagens de programação que a gente tem implementado, elas não têm esse problema de completude. A única exceção é a EguaP, que EguaP, o formato de definição do bloco é diferente. Você não tem um símbolo de fechamento para o bloco. Você tem de abertura, que normalmente é o 2 pontos, mas você não tem o de fechamento. E normalmente tem que contar o número de espaços que vem à frente da linha. É como o Python, né? Que funciona desse jeito. Então, o Visual G, ele é sensível a quebras de linha. Quer dizer o quê? Se a gente colocar tudo na mesma linha, pode ser que o algoritmo não funcione. Então vamos fazer um teste com o IPT e ver se ele é assim também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo na mesma linha e vou ver se ele funciona desse jeito. E aparentemente não. Você tem que ter quebras de linha. Início, escrever e fim. Aí ele funciona. Se eu colocar o fim na mesma linha, ele também reclama. E ele põe uns espaços aqui meio esquisitos, né? Se eu colocar escrever na mesma linha de início, ele reclama também. Então, precisa ser assim. Então, o IPT também é sensível a quebras de linha. Vamos ver na questão dos espaços, né? Acho que eu posso colocar 200 espaços aqui, ele vai funcionar igual. É, exatamente. Então, não importa quantos espaços você tenha no começo da linha, pode ser no começo da linha de início também, não afeta nada. E pode ser no começo da linha de fim também não afeta nada. Símbolo separador, ponto e vírgula, ele reclama, né? Então, não é necessário usar ponto e vírgula nessa linguagem. Então, eu apago os espaços. Só por uma questão de ficar visualmente agradável, eu ponho 2 espacinhos à frente e eu volto aqui. Agora eu tenho que importar os tipos de símbolos que a gente fez no vídeo passado. Então vou digitar import tipos de símbolos from barra. Eu acho que ele fica no mesmo nível do lexador. Tipos de símbolos, Portugal e PT. E esse arquivo é comum entre o lexador e o avaliador sintático. Então, o lexador e o avaliador sintático, eles sabem quais os tipos de símbolos que eles compartilham entre si. E a quebra-linha é relevante. Se a quebra-linha não está implementada, nós temos que implementá-la agora. O avaliador sintático, ele influencia no lexador. Então, eu coloco a quebra de linha aqui. Eu vou ter que abrir o meu lexador, porque eu tenho que ter a quebra de linha mapeada. Então, eu volto lá no lexador do Portugal IPT e eu vou achar o símbolo de quebra de linha que está aqui. Que na vez passada nós não isolamos. E o ponto e vírgula a gente sabe que não funciona para esse caso aqui, né? E ele não pode ser ignorado também. Então, o ponto e vírgula, por enquanto, eu vou deixar ele com avançar, mas a gente vai precisar voltar
e tratar ele a contento. Então, coloco para cá. O que é quebra de linha aqui? O barra R e o barra N. São quebras de linha. Então, o barra 0, que é um terminador de linha, vem para cá. Eu coloco eles aqui e eu vou colocar uma nota mental para mim. Ponto e vírgula não é exatamente tolerado em Portugal. IPT. Que aí eu sei que eu vou ter que alterar aquela parte ali. Mas o barra R e o barra N eu preciso mapear. Então, vamos pegar um outro lexador aqui. Pode ser o lexador base de Delégua mesmo, né? Ah, ele não tem. Vamos pegar o lexador de Delégua mesmo. O lexador de Delégua, quando vê uma quebra de linha, ele mapeia a quebra de linha. Tem vários bons motivos para fazer isso, mas a gente não vai entrar no mérito desse vídeo aqui. Então vamos ver. Cadê o barra N? Eu tô quase indo no lexador do Visual G mesmo, que faz um mapeamento legal. Bater barra N. Então eu vou pegar esse aqui e vou levar lá para o meu lexador. Adicionar símbolo. Quebra-linha. Não foi fornecido um argumento para literal. Por quê? Porque o adicionar símbolo no base, ele requer um segundo argumento. Então vamos achar adicionar símbolo aqui. Não tem. Que interessante, não tem adicionar símbolo. Não tem problema. A gente volta no lexador e pega o adicionar símbolo que a gente tem aqui. E eu coloco ele logo acima. Implementação de função duplicada. Então, eu preciso achar adicionar símbolo aqui. E eu substituo a implementação pelo que eu trouxe do Visual G. Aqui, no caso, o código ele pede para eu definir a questão da substring. É importante definir o código, ele pode ser multilinha ou não. O que define se um lexador é multilinha ou não é se ele suporta comentário multilinha. Então a gente vai lá no IPT, pega a ajuda da linguagem, vamos dar uma subidinha nesse aqui. Eu vou tentar colocar um comentário. Tem um comentário. Esse é um comentário de uma linha só. Agora eu vou tentar um comentário multilinha. E IPT suporta comentário multilinha. Então, como ele suporta comentário multilinha, o código resolve para essa string aqui, o vetor. Então, eu preciso colocar aqui this.linha. Porque o linha, ele é incrementado. Aqui, ó. Isso aqui é do vídeo passado, né? O linha é incrementado quando a gente acha uma quebra de linha, né? Então, acredito eu que
Isso aqui já tá... ele já mapeia certinho. Então, ótimo. Então, eu salvo o lexador e eu posso voltar para o meu avaliador sintático e começar a trabalhar nele. O Portugal Visual G, ele tem algumas coisas que a gente chama de segmentos, né? Ele tem que começar com a palavra algoritmo e ele tem que finalizar com a palavra fim algoritmo. A gente vai usar algumas coisas disso aqui. Então, o validar segmento início, por exemplo, a gente vai manter. Mas o segmento algoritmo e o segmento var, eles podem ir embora, porque Portugal e PT, eles não importam. A gente pode declarar a variável a qualquer momento, aparentemente. Então, validar segmento início fica aqui. E tipo de símbolo fim, apenas fim, não fim algoritmo, fica aqui. Então, agora eu vou implementar validar segmento início. Vou pegar o... Esse lexador a gente não precisa mais, eu posso fechar. O lexador Portugal e PT eu vou manter ele do ladinho aqui. E os tipos de símbolo provavelmente eu vou ter que povoar enquanto a gente escreve isso aqui tudo. Então eu volto a pegar o avaliador sintático do Visual G e eu vou implementar validar segmento início. E eu vou explicar o que é esse validar segmento início. Então, validar segmento início, ele simplesmente confere se o primeiro símbolo é início. E eu não preciso desse argumento aqui, algoritmo ou função. Então, eu faço do algoritmo. Se eu precisar do argumento de volta, eu ponho de volta, mas por enquanto não precisa. Então isso aqui, o que ele faz? Basicamente, agora eu consigo explicar o que analisar faz. Analisar pega uma lista de símbolos, ele verifica se tem N quebras de linha, né? Antes do começo, porque como o lexador mapeia quebras de linha e ignora espaços e tab, e, enfim, todas as outras coisas, se nós tivermos várias quebras de linha no começo, o primeiro símbolo obviamente não será início, será uma quebra de linha. Então a gente tem que se livrar das quebras de linha até achar início. O primeiro símbolo que não é uma quebra de linha tem que ser a palavra início, no caso do IPT. Se não for início, a gente já pode falhar toda a avaliação sintática. Então, a gente acha todas as quebras de linha, porque, mais uma vez, né, se eu vim aqui e colocar 10 quebras de linha, e eu vou trocar esse comentário multilinha por escrever funciona, ele funciona igual, não importa quantas quebras de linha eu tenho aqui. Então, é isso que esse while faz. E aí nós temos o validar segmento início, né? No validar segmento início, a gente confere se o próximo símbolo é início. Se ele for, o que consumir faz? Consumir verifica se o símbolo atual é igual ao símbolo passado como primeiro argumento. Se não for, ele dá esse erro aqui. Validado o segmento de início, a gente consegue verificar o resto. Aqui já não existe mais a noção de linha. Até existe, mas ela vive dentro do símbolo. Agora o que existe é simplesmente a ordem dos símbolos que foram gerados. Isso aqui vai ficar mais claro a hora que eu começar a depurar esse código. Aí a gente vai ver isso funcionando certinho. De qualquer forma, o que a gente faz no segundo while? No segundo while, toda vez que nós não estamos no final, ou seja, no último símbolo, e o tipo de símbolo é diferente de fim, a gente chama a declaração e o retorno de declaração a gente faz um push nesse vetor de declarações que a gente definiu aqui na linha 76. E depois disso, se tudo der certo, claro, né? A gente retorna o quê? A gente retorna declarações.filter. Essa construção aqui tira os nulos em JavaScript e em TypeScript. E a gente retorna se tem erro ou não. Então agora a gente pode começar a escrever
a nossa função de declaração. Que, como eu falei antes, é um switch. Então, a gente vai fazer um switch para ler esse programinha aqui. Eu vou remover as quebras de linha agora, porque a gente não precisa mais delas. Então, o nosso programinha ele vai simplesmente entender início, escrever, ele vai entender um texto. Abre e fecha parênteses é totalmente opcional aqui. Só para questões de sintaxe, se eu abro 2 parênteses e não fecho os dois, eu fecho um só, aí ele dá um error calculate. Mas se eu ponho o segundo parênteses, ele funciona também. Então, o parênteses não é relevante para o método escrever, só que se você colocar um número diferente de parênteses, o que a gente chama de agrupamento em Delégua, né? Ele reclama. Ele reclama na hora de fazer o cálculo sintático. Então agora eu vou começar escrevendo o nosso switch e eu vou pegar como base, de novo, o avaliador sintático do Visual G para mostrar como é que é isso. Então, esses aqui são os tipos de retorno que eu posso ter. Eu vou simplesmente copiar e eu não vou necessariamente entrar no mérito do que é um construto e uma declaração agora. Então eu troco aqui. E essa linha eu pego ela do jeito que está. Conste símbolo atual, de símbolos, diz ponto atual. O atual, lembrando, começa em 0. E no meio disso aqui, atual é incrementado. Normalmente antes do while aqui. Isso vai ficar mais claro a hora que eu voltar aqui no switch e mostrar como é que isso funciona. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso do escreva, que não é escreva, é escrever, né? Porque o IPT é no infinitivo e não no imperativo. Então eu vou copiar o switch. E eu vou colocar tipos de símbolos, ponto, escrever. E eu tenho que retornar uma declaração escreva. Só que o Visual G tem escreva e escreva a linha. Então a gente vai fazer outro teste aqui. O escreva do Portugal IPT é o escreva na mesma linha. Vamos ver se ele tem um escreva que não seja na mesma linha. Escrever. Não, eu tenho que colocar /n. Ele só tem o escreva na mesma linha. Então, eu vou fazer uma declaração escreva. Tem declaração escreva aqui? Tem. Então, eu vou colocar um comentário aqui. A declaração escreva ou escrever do Portugal IPT é sempre na mesma linha. Então, eu vou copiar o escreva a mesma linha do Visual G e vou trazer aqui e vou explicar o que está acontecendo. Então, primeira coisa, quando a gente confirma que o símbolo é escrever, a gente avança e devolve o anterior. O que é avançar e devolver o anterior? Basicamente, a gente incrementa o atual e devolve o -1, o atual -1. A gente até pode olhar a lógica no avaliador sintático base. Então, e tem que não estar no final, para que o atual seja incrementado de 1. E aí eu retorno o símbolo anterior. Então é isso que faz avançar e devolver o anterior. Aí a gente tem conste argumentos igual lógica comum escreva. Por enquanto, eu não vou usar isso aqui. Eu vou fazer mais simples, mas eu vou deixar o código aqui comentado, que pode ser que eu volte aqui. E eu vou importar, escreva a mesma linha. E os argumentos fica nesse lógica comum escreva. O lógica comum escreva do Visual G ele é bem complicadinho de fazer.
A gente notou que o parêntese ele não é relevante. Então eu não vou usar essa lógica de parêntese. O que mais que a gente tem aqui? Eu vou usar apenas essa lógica dentro do while, mas eu tenho que fazer um outro teste aqui. O escrever aceita argumentos separados por vírgula. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz assim. Funciona 3. Ele possivelmente vai escrever tudo. Ele deu outro error calculate. Então, eu vou me livrar dos parênteses, porque aparentemente os parênteses começaram a atrapalhar aqui. E aí ele funciona 2, funciona 3. Por que os parênteses começaram a atrapalhar aqui? Porque o parênteses, como eu expliquei, ele funciona mais como um agrupamento. O agrupamento do Portugal IPT não suporta vírgula. Ele suporta uma resolução de símbolo apenas. E não várias resoluções de símbolo. Então é por isso que a gente não pode ter parênteses quando nós estamos usando assim. Dito isso, eu vou usar o do while, porque eu posso ter N parênteses. Então eu copio tudo isso aqui. E eu vou levar para cá. E eu vou substituir a lógica comum escreva com esse aqui. A gente pode ver que a gente não tem a formatação, pelo menos na ajuda da linguagem. A gente não tem nenhuma documentação falando de formatação, de 2 pontos, de casa após a vírgula, aquela coisa e tal. Então, esse espaços, casas decimais que a gente tem no Visual G, a gente pode tirar tudo e deixar bem simples. Que é basicamente o quê? Pegar o valor, ou seja, a gente vai chamar a declaração de novo e vai... Eu vou trazer aquele argumentos, que já é um objeto de formatação escrita. Eu vou importar a formatação escrita. E esse aqui eu vou usar, ao invés de usar símbolo parênteses, eu vou usar símbolo atual. Esse aqui é apenas o arquivo e a linha em que a declaração está. É o que a gente chama de pragma. É dizer onde está para o depurador, né? E eu não preciso de espaço, eu não preciso de casa decimal. A única coisa que eu preciso é da formatação escrita. Então, feito isso, eu tenho essa construção aqui, que eu acho que é suficiente. Então, vamos entender o que isso aqui faz. Eu vou sempre executar enquanto eu tiver como próximo símbolo, verificar se símbolo atual é igual a vírgula. Então, pegando o caso aqui, a gente leu escrever. Escrever é o símbolo atual. Quando a gente pega o valor é o próximo. Por quê? Porque eu já avancei, né? Eu avancei e devolvi o anterior. Então eu pego o próximo. E quando eu chamo declaração, normalmente a resolução do símbolo avança também. Então quando eu pego o valor, eu necessariamente, o meu próximo símbolo, o símbolo atual, eu vou estar na vírgula. Porque eu li escrever, entrei dentro da função. Aí eu li o texto, eu vou avançar, né? Porque resolveu o símbolo de texto, vai ser a vírgula. Vai cair dentro do while, eu vou ler o próximo símbolo. O próximo símbolo não é uma vírgula, eu saio do while. Ok? Então agora eu tenho um escreva a mesma linha. Legal. Então agora eu preciso do quê? Eu preciso declarar no meu declaração. Primeiro eu tenho que chamar a função, né? Então eu vou fazer aqui return this ponto declaração escreva. Lembrando que no IPT escrever é só porque a convenção de delego usa escreva. E para o texto. No Visual G, o texto é... Acho que ele chama cadeia, se eu não me engano. E se a gente for no primário, que eu já vou explicar o que é. Primário não, é expressão. Exatamente. Essa parte eu vou explicar já já. Eu só quero conferir um método chamado primário. Ele chama de caractere. E no Portugal IPT,
Voltar lá na ajuda da linguagem. Básicos, variáveis, constantes. Ele chama de texto. Então, como o IPT chama de texto, o Delego também trabalha com o tipo texto, a gente vai chamar de texto também. Só que repare que eu tive que vir nesse método primário aqui. O que é o método primário? O método primário é o método da menor precedência de operadores. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá no declaração. No declaração, se eu não resolvo nenhum desses símbolos, eu chamo expressão. E expressão chama duas coisas. Pode chamar declaração leia ou pode chamar um atribuir. O declaração leia é bastante simples. É leia e normalmente tem um argumento e é para você ler caracteres da entrada padrão e designar variáveis. O atribuir é um pouco mais interessante. Por quê? Porque o atribuir é quando você tem variável, nome da variável igual a um determinado valor, a um outro valor de variável, enfim. Então, atribuir é o que tem a maior precedência, só que não na ordem lógico-matemática. Isso vai ficar claro quando eu começar a entrar aqui. Então, eu entro em atribuir. Atribuir chama o quê? Ou. É uma operação com uma precedência maior. Eu entro em ou, ele chama e. Eu entro em e, ele chama comparação e igualdade. Ele chama comparação e igualdade, dentro de comparação e igualdade, eu tenho comparar. Dentro de comparar, eu tenho adição ou subtração. Dentro de adição ou subtração, eu tenho multiplicar. Dentro de multiplicar, eu tenho exponenciação. Dentro de exponenciação, eu tenho unário. Dentro de unário, eu tenho uma verificação, e aí, se tudo der certo aqui, ele tem um chamar, que é um elemento abstrato, mas em algum momento ele vai acabar caindo em primário, porque chamar tem primário. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, no Visual G, vamos ver se tem função chamar aqui. Chamar. Chamar chama primário. Só que repare que a precedência de operação ela é matematicamente inversa. Quer dizer o quê? O símbolo que é resolvido primeiro são os símbolos de primário. Ou seja, são os símbolos atômicos, né? Se é falso, se é verdadeiro, se é identificador, se é número, se é caractere, se é parênteses esquerdo. Aqui, no caso, é o agrupamento que eu tinha falado lá, né? Quando a gente tem um parênteses esquerdo que aparece do nada, ou seja, dentro do primário, quer dizer que o avaliador sintático está esperando um agrupamento, ou seja, uma resolução dita pelo usuário de precedência. Mas aí a gente usa aquele PENDAS da matemática, né? Que aí é parênteses, exponenciação, multiplicação ou divisão, daí tem adição e subtração, se eu não me engano, é o PENDAS. Pelo menos foi assim que eu aprendi na escola, né? A gente memorizava isso, PENDAS. E aqui não é diferente, né? Só que a precedência é o inverso. A gente começa do menos precedente matematicamente e vai resolvendo até o mais precedente. Na verdade, eu vou implementar essa cadência de uma forma extremamente simples, aqui que é só para resolver o símbolo texto. Então eu vou colocar o default return this ponto expressão. Expressão vai chamar atribuição, que vai chamar ou, que vai chamar e, que vai chamar todos os outros. Return this ponto expressão. E vamos ver o que tem expressão. Expressão tem, pela avaliação sintática, atribuir. E atribuir é abstrato, então eu preciso implementar. Eu venho no Visual G, novamente eu vou me basear aqui no Visual G. Atribuir. E eu vou implementar o atribuir aqui. Vamos ver como é que é uma atribuição
nesse Portugal IPT. Variável tipo nome, seta, expressão. Então, a seta atribuição também existe para o IPT. E muito provavelmente eu vou ter que voltar no Lexador e fazer um ajuste. Então, eu venho aqui, coloco a seta atribuição. Vou no Lexador Portugal IPT. Vou pegar de novo o Lexador Visual G. Vou achar onde tem uma seta atribuição. Ou seja, nesse case aqui, né? Então, eu vou pegar este case e vou levar para o Lexador. Bom, sorte minha, eu não tenho o símbolo ainda definido, então eu posso vir aqui e simplesmente definir. Por enquanto, eu vou deixar o menor igual. Eu vou tirar o diferente, porque eu não sei se o IPT tem diferente. Mas com certeza tem menor igual e tem menor. E tem a seta atribuição, por óbvio. Então, agora a gente implementou o suporte à seta de atribuição no Portugal IPT. Eu tenho que adicionar algumas coisas aqui, né? Então, atualizo. Atribuir, atribuição sobrescrita. Isso tudo a gente vai falar ou nesse vídeo ou mais adiante. Então, eu implementei a atribuição. Vamos ver se a gente tem o ou no avaliador base? Tem. Vamos ver se a gente tem o e? Tem. Vamos ver se a gente tem comparação e igualdade? Tem. Vamos ver se a gente tem comparar? Tem. Vamos ver se a gente tem adição e subtração? Tem. Multiplicar? Tem. Exponenciação? Tem. Unário? Deve ter, né? Quando chega em chamar, a gente precisa implementar o chamar. Então vamos ver como é que o IPT chama funções. Eu venho aqui, vamos ver se tem funções aqui, né? Básicos, aritméticos, lógicos, relacionais, seleção. Você escolhe enquanto para, repete, faz e funções biblioteca. Aparentemente não tem como definir função no Portugal IPT. Olha que interessante. Então, a gente faz o quê? A gente faz simplesmente o chamar retornar primário. Return this ponto primário. E eu vou colocar uma observação aqui. Aparentemente, o Portugal IPT não suporta chamadas de função. E nem declaração de função também. Retorna o retorno da chamada de primário. Claro que essa conclusão pode ser super precipitada, então não estou concluindo nada ainda. Tá? É só uma observação que provavelmente não tem implementação de função. Vamos para o primário agora. No primário, novamente eu vou pegar do Visual G. A gente pega o símbolo atual e faz algo com ele. É que ele está me cobrando eu retornar um construto. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso deste. Eu preciso retornar um literal, né? Então, isso aqui deve me ajudar. Aqui é texto.
Então, se o símbolo é igual a um número ou a um texto, o número já vem de graça, que eu sei que eu já vou precisar mais futuramente, né? Símbolo anterior e retorna novo literal. Então, eu tenho como retornar um literal de texto. Eu tenho a minha função escrever. Então, em teoria, eu tenho tudo que eu preciso para fazer funcionar. O que eu faço agora? Eu vou escrever um teste unitário para isso, para confirmar se tudo funciona. Então, testes. Tem Portugal IPT aqui. Eu vou criar um novo arquivo. Avaliador sintático.teste.ts. E vou copiar o Olá Mundo, né? Do Visual G. Por que não? Copio esse final aqui. Fecho aqui. Fecho aqui. Nova linha. Lexador Portugal IPT. Ele não tá me dando a sugestão aqui porque aparentemente eu não exportei o lexador. Então eu venho nos dialetos aqui. Export asterisco from lexador Portugal IPT. Agora está exportado. Como está exportado, o Visual Studio Code ainda não entendeu, mas não tem problema, porque a gente faz na mão. Import lexador Portugal IPT from .. fontes lexador dialetos. E agora ele já se encontra. Avaliador sintático Portugal IPT. Mesma coisa. Eu venho no index.ts e vou exportar. Coloco ali. Volto no avaliador. Avaliador sintático Portugal IPT from avaliador fontes, né? Perdão. Avaliador sintático dialetos. E aqui eu vou colocar Portugal IPT. E analisar. Troco o lexador para lexador Portugal IPT. Troco o avaliador sintático para avaliador sintático Portugal IPT. E eu vou escrever um Olá Mundo. Então, eu não preciso dos parênteses. Rodo, né, para ver se funciona. Copio isso aqui. Olá Mundo. Substituo. Eu nem preciso, na verdade, né? Eu posso usar o que tem aqui. Escrever. Olá Mundo. E aqui eu só troco, ao invés de fim algoritmo, eu escrevo fim. E deu. E agora, para a gente rodar isso aqui, eu coloco um only. E vamos rodar uns testes unitários aqui. Então eu vou copiar o teste unitário do Portugal Studio e vou fazer um Portugal IPT
Portugal, IPT, avaliador sintático, running band. Então só vai rodar o que eu tenho aqui. O Lexador eu não vou debugar ele agora. Eu vou debugar. Ah, tem mais uma coisa antes de a gente rodar. Muito importante. A quebra de linha. Eu preciso ignorar a quebra de linha. Então, eu venho no Visual G, eu vou lá no Switch. Porque como é sensível a quebra de linha, eu tenho que ter uma lógica que simplesmente descarte a quebra de linha. Porque a quebra de linha, ela não é útil em delégua quando a gente está falando de um dialeto de Portugal. Ela é útil dependendo de alguns contextos só, em que a gente precisa avaliar se tem uma quebra de linha ou não. Mas no caso dos dialetos de Portugal, normalmente não precisa esse lexador. Eu vou deixar ele aqui e eu vou no avaliador sintático do Portugal IPT e eu vou naquele switch lá e vou colocar um case para quebra-linha aqui. Que aí se aparecer a quebra de linha, ele simplesmente ignora e não quebra o nosso teste. E vamos testar, né? Portugal IPT. Começou a rodar o teste. Eu não preciso mais desse ponto de parada aqui, que se eu não me engano a gente tinha deixado ele no vídeo anterior e ficou aí até hoje. Então, agora eu posso começar a executar os passos do avaliador sintático. Então, aperto F11 para entrar. Vou declarar erros, vou declarar atual 0 e blocos, hash arquivo e símbolos. E aí eu começo a ver se eu tenho quebras de linha no começo do arquivo. Eu não tenho, então ele pula direto. E ele vai validar o segmento de início. Eu vou entrar na validação do segmento de início para a gente ver o que vai acontecer. O símbolo inicial precisa ser início, se não consumir vai emitir erro. Então se eu apertar F10 e passar, quer dizer que o primeiro símbolo é início. Para deixar um pouco mais didático, eu vou inspecionar uma variável aqui, que é this.declarações, this.atual, como índice. Não é declarações, perdão. É símbolos. E aí a gente sabe que símbolo que é. Então ele está no símbolo escrever. Eu posso dar uma... Vamos tirar uns pontos de parada aqui para a gente conseguir colocar esse cara um pouco mais para baixo. E a gente consegue ver certinho o que vai acontecer. Então agora, estou no final? Não, não estou no final. O tipo do símbolo atual, qual é? O tipo é escrever. Então é diferente de fim. Ele vai entrar e vai chamar declaração. Ele entra no switch do símbolo atual. Ele vê que é um escrever, ele vai entrar em escreva. Declaração escreva. Aqui eu avanço o símbolo. E o próximo é o quê? É o texto. Olá, mundo. Então, quando eu vou ler os argumentos, eu vou ler valor recebe desdeclaração. Eu faço o quê? Eu volto para o switch. E na volta do switch, eu vou ler o símbolo atual, vou pegar o tipo dele, ele vai para o default, aí ele vai entrar. Agora é aquele caminho longo, né? Que vários dos aprendizes que trabalham com as linguagens da design líquido reclamam às vezes, né? Que a gente entra dentro de expressão, aí entra dentro de atribuir, aí entra dentro de ou, aí entra dentro de e, aí entra dentro de comparação e igualdade, daí entra dentro de comparar, dentro de adição e subtração, dentro de multiplicar, dentro de exponenciação, dentro de unário. E aqui não tem negação e não tem subtração, que são unários, né? Então a gente vai direto para chamar.
Em chamar, a gente entra em primário. E o primário, finalmente, a gente pega o símbolo atual e vai devolver o literal. Vai precisar um ajustezinho aqui, porque a gente não está... aqui não é muito correto a gente trabalhar com o... não, perdão. É sim. Porque o verificar se símbolo atual é igual a é uma função que, se o símbolo for ou número ou texto, ele avança. Então tá correto sim. Então a gente retorna um literal. E o nosso símbolo atual agora é fim. Ok? Então retornamos o literal, aí a gente começa a desenovelar tudo de volta. Então retorno no primário, retorno do chamar, e aí aqui o expressão, o onário, retornou lá mundo. O símbolo atual não é exponenciação, então ele vai retornar a expressão. O símbolo atual não é nenhum desses aqui, então ele vai retornar a expressão. O símbolo atual não é nem subtração e não é adição, então ele só retorna. O símbolo atual não é maior, maior igual, menor ou menor igual, então ele simplesmente retorna o primário. O símbolo atual não é diferente e não é igual. Ele retorna expressão. O símbolo atual não é e, retorna expressão. O símbolo atual não é ou, retorna expressão. O símbolo atual não é seta atribuição, retorna expressão. E aí, finalmente, a gente retorna o resultado de atribuir. Por que é necessário fazer toda essa entrada e saída e tal? Precedência de operadores, resumindo a história toda. E eu espero que, agora nesse exemplo, isso tenha ficado claro. Então a gente devolve a expressão, o argumento do escreva, não tem vírgula, escreva a mesma linha, a gente devolve e entramos no while e acabou o while. Por quê? Porque o tipo de símbolo que a gente tem aqui é o fim. Então, como declaração, a gente tem só o escreva a mesma linha. O nosso teste passa. Vamos deixar um pouquinho mais interessante. Já aproveitando o ensejo para o próximo vídeo. Novo arquivo. Interpretador.teste.ts. Eu vou copiar de novo o interpretador do Visual G. E vou usar o trivial deles para demonstrar uma mensagenzinha de console log. Mas é bem legal essa parte porque a gente já consegue ver as coisas como elas vão funcionar, né? De aqui em diante. Então, eu ponho todos aqueles parênteses. Eu vou por lado a lado aqui só para a gente ganhar um pouquinho de velocidade. Eu posso fechar esse aqui e eu vou copiar este, eu vou copiar este e eu vou usar o interpretador base. Por que o interpretador base? Porque o interpretador base ele já me dá uma interpretação meio pronta assim. Eu não preciso implementar comportamentos particulares para eu ver isso funcionando. Troco lá, correção rápida, adicionar todas as importações ausentes. E aqui eu vou dar uma mudadinha para ter o nosso escrever olá mundo. Eu posso tirar o only daqui. E se tudo estiver certo, e eu trocar isso aqui por interpretador, a gente vai ver um console log olá mundo. Vamos ver se isso vai funcionar.
Ah, que pena, deu loop infinito. Então, vamos ver por quê. Trago o interpretador aqui. E ele dá o loop infinito antes mesmo de entrar. Provavelmente por causa desse fim algoritmo aqui. Vamos ver se agora ele vai. Porque como não tem fim algoritmo no switch e a gente não definiu mensagens de erro, ele só tem que piscar assim, igual eu fiz, né? Vamos ver agora se ele vai dar. Olá, mundo. Ok? Já está funcionando. Já temos avaliação sintática, já possível de ser plugada no interpretador e fazer funcionar. E os demais símbolos? Bom, eles vão ficar para o próximo vídeo, porque a intenção aqui era explicar o fundamento de como fazer um avaliador sintático, e eu acho que já está suficientemente longo para hoje. Mas teremos mais nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para as notificações. Aproveitem e larguem umas estrelinhas lá pra gente no nosso repositório do GitHub. Verifiquem Delego, verifiquem a extensão do Visual Studio, confiram nossos projetos. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Muito obrigado!